estudo de hoje, nós vamos abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Nós, na Escola Bíblica Dominical, estamos a estudar o livro de Gênesis. E já terminou o primeiro trimestre desse estudo e já se chegou ao capítulo 12. Há um capítulo que a revista não tratou, na verdade até foram dois, que não teve uma lição específica, que é o capítulo 10. E achei importante nós meditarmos nesse capítulo. Não está na revista apenas por uma opção de quem a edita, mas por ser muito importante, então vamos meditar neste capítulo 10. O título da nossa meditação é A Origem das Nações. Origem das Nações e a descendência de Jafé. Este capítulo 10 de Gênesis registra uma lista dos descendentes de Noé, dos seus 3 filhos, Sem, Cam ou Cão e Jafé. Este livro de Gênesis, como já foi dito, é muito importante. É um livro essencial, porque ele revela-nos o início de todas as coisas. É o livro dos princípios. E os capítulos 1 até 11 mostram-nos o princípio, o início da humanidade. Os capítulos 1 e 2 mostram-nos a criação de todas as coisas. Se nós queremos saber como era o mundo antes do pecado, capítulos 1 e 2 mostram-nos como era esse mundo. Capítulos 3 e 5 revelam-nos a razão de termos o mundo como temos hoje, porque o homem desobedeceu a Deus, caiu, o pecado entrou no mundo com consequências devastadoras, globais. A criatura, o homem, decide usar sua livre vontade contra a vontade do Criador. E as consequências são e foram terríveis. Capítulos 6 até 9 temos o dilúvio, que foi um julgamento catastrófico de Deus sobre todo o mundo. Mas é importante nós vermos que no meio de tudo isto, Deus anunciou previamente uma grande promessa. É aquela que está em Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer que, na sequência da queda, Deus promete logo ali que virá ao mundo um que vai reparar o grave erro cometido pelo homem. E a linhagem desse que é ali prometido e que virá, começa logo a ser traçada no livro de Gênesis. A genealogia, que muitos às vezes passam por cima na leitura, a genealogia que nos conduz a Cristo, começa logo ali cuidadosamente a ser descrita a partir do livro de Gênesis. Deus, há o pecado, Deus faz uma promessa para a resolução das consequências e começa logo a traçar a genealogia. E assim chegamos aqui a Gênesis 10, que é o 4º grande evento de Gênesis. Trata da dispersão mundial da humanidade, a origem das nações. E a pergunta que nós devemos colocar é esta: de onde é que surgiram as nações? De onde é que surgiram os povos do mundo?
E porquê é que nós temos nações? E a resposta está aqui nos capítulos 10 e 11 de Gênesis. O capítulo 11 já foi muito bem estudado na escola dominical. E nós vemos aqui que a genealogia, ou seja, a linha de pessoas, essa linha que leva até Jesus, aquilo que foi prometido em 3,15, está aqui muito bem descrita logo no capítulo 5, que vai desde capítulo 5, fala da genealogia que vai de Adão, primeiro homem, até Noé. Depois, capítulo 9, a genealogia foca-se no primogênito de Noé, que é o seu filho Sem. Capítulo 11 de Gênesis, essa genealogia prossegue então deste Sem, o primogênito de Noé, até Tera, que é o pai de Abraão. E será a partir deste homem, de Abraão, que Deus vai iniciar uma nova nação na terra, a nação de Israel. E será através desta nova nação que Deus cria, uma nação especificamente criada por Deus, que Deus vai trazer ao mundo o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Então a pergunta que se coloca aqui no capítulo 10, para o qual ele tem a resposta, é: de onde é que surgiram as nações do mundo? E a resposta a esta pergunta está aqui, de facto, no capítulo 10 de Gênesis. Ou seja, termina o dilúvio universal, todos saem da arca, Noé, seus 3 filhos e as mulheres, e na progressão da revelação, vemos que é na descendência destes 3 filhos de Noé que está a origem das diferentes nações e línguas. O capítulo 10, versículo 5 diz: por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Portanto, temos aqui com muita clareza que, a partir dos filhos de Noé, se originam nações. Depois, no versículo 20, também, lemos: estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E o versículo 31, estes são os filhos de Sem, que é o outro filho de Noé, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Portanto, temos aqui a origem não apenas de nações e também de línguas diferentes. Nas suas terras, segundo as suas nações. O que é que nós também vemos? Vemos que, à medida que as nações se vão formando, infelizmente, a corrupção moral e espiritual das nações que surgiram é bem evidente. E por isso, Deus decide criar uma nação. Deus não trouxe o seu filho de uma dessas nações, mas ele vai criar uma nação nova, que é Israel, para por meio dela fazer cumprir as suas promessas messiânicas e redentoras a um mundo perdido. E é por meio desta nação única criada por Deus, povo escolhido por Ele, que Deus vai cumprir o seu propósito redentor a todas as nações. Deus cria uma nação para dessa nação trazer o Redentor para abençoar todas as nações do mundo. Portanto, Deus está aqui a revelar no capítulo 10 ao mundo, revela não apenas a nós crentes. O capítulo 10 não é só para nós crentes. A Bíblia é para todo o mundo. E Deus está aqui a revelar no capítulo 10 como é que tudo começou. As diversas nações, as diversas línguas, capítulo 11, que se espalharam pela face da terra. E quando nós tomamos a palavra de Deus literalmente, e acreditamos nela, nós temos
a descrição daquilo que o mundo descrente não acredita. Nós acreditamos, olhamos para Gênesis 10 e acreditamos que isto é literalmente a origem das nações de acordo com a vontade de Deus. O mundo descrente tem opinião diferente, tem uma filosofia, tem uma maneira científica de explicar a origem das coisas. Mas Deus, neste livro de Gênesis, Deus explica-nos e diz, não, mas a verdade é outra. A origem de todas as coisas é esta que está aqui. Neste livro dos princípios, Deus revela-nos de onde é que vieram todas as coisas. Por exemplo, porque é que o livro de Gênesis é importante? De onde é que surgiu o universo? A ciência diz, houve uma explosão há 14 bilhões de anos e deu origem ao universo. Mas a Bíblia diz diferente. De onde é que surgiu a vida? Está aqui. De onde é que surgiu o homem? O casamento? Está aqui no livro de Gênesis. Qual é a origem do mal? Também temos aqui. Por que é que nós nos vestimos? De onde é que surgiu a religião, a salvação, a origem das línguas, dos idiomas? De onde é que surgiu o governo? De onde é que surgiu a nação de Israel e todas as restantes nações? Então o mundo tem a sua filosofia sobre a origem das coisas, mas Deus diz-nos a verdade na sua palavra, nas Escrituras, no livro de Gênesis. E é nisto que nós devemos crer. E, na verdade, aqui em Gênesis capítulo 10, nós temos muitas nações e temos também a revelação com exatidão de onde é que elas surgiram. E reparem aqui também uma coisa muito importante, que estas nações que surgiram aqui temos a sua origem, elas estão descritas de que forma? Se olharmos com atenção, a origem das nações, descrita aqui no capítulo 10, está descrita na forma em que elas se relacionam com uma nação, que é Israel. Quanto ao passado, e notem isto, quanto ao futuro. Gênesis 10, a origem das nações, revela-nos a sua origem em relação a Israel quanto ao futuro. E um futuro que está ainda além de hoje. Não apenas aquele futuro da altura de Gênesis 10, mas hoje ainda. E podem perguntar, mas onde é que isso se vê com clareza? Como é que Gênesis 10 nos fala de um futuro em relação a Israel? Nós iremos já ver isso. Então, se queremos saber as razões daquilo que está a acontecer hoje no mundo, se queremos saber as razões daquilo que vai acontecer no futuro no mundo, então nós temos que ter atenção a esta mesa das nações, à sua origem, à sua dispersão pela terra, conforme Gênesis capítulo 10. E se calhar, com muita facilidade, se lê ou se passa à frente, porque são aqui uma série de nomes. Mas não é assim. Não é por acaso que nós temos genealogias na Bíblia? Parece ser mais fácil saltar por cima desses nomes estranhos e difíceis de pronunciar, quando, na verdade, se nós não compreendermos Gênesis capítulo 10, não iremos perceber a Bíblia. Não entenderemos o futuro. Versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então parece que antes do dilúvio, notem, Noé tinha 500 anos quando o dilúvio começou e tinha já estes filhos, mas parece que eles ainda não tinham filhos. Não é? Ou 600. Muito bem. Então, aqui estão os filhos que lhes nasceram
depois do dilúvio, para a origem das nações. Então aqui começa a descrição de Noé, das gerações que vieram dos seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E nós temos aqui como pelas suas linhas, as linhas destes descendentes dos 3 filhos, a terra foi repovoada a seguir ao dilúvio que destruiu toda a humanidade, exceto aquelas 8 pessoas na arca. Temos a linha de descendentes de Jafé, versículos 2 até 5. A linha de descendentes de Cão, versículos 6 a 20. E a linha de Sem, 21 a 31. E depois temos uma conclusão, versículo 32. Diz: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Temos aqui a origem. Mas podem questionar-se: porque é que o filho primogênito de Noé, Sem, primeiro, aparece no fim, e o mais novo, Jafé, aparece no princípio? Nada é por acaso na palavra de Deus. A razão de Sem, o primogênito, e de onde está a semente que leva a Jesus, ele está no fim daqui da descrição das nações, porque Sem é o expoente, tudo vai crescendo em revelação para Sem, para continuar a linha que leva a Jesus. Portanto, Sem, o primogênito, aparece em último porque faz a ligação com o próximo capítulo 11, onde nós temos uma genealogia, capítulo seguinte, que leva a Tera, pai de Abraão, por quem Abraão, Deus, iniciou uma nova nação, a nação de Israel, o seu povo escolhido. Portanto, a descendência de Sem é aquela que vai conter a semente messiânica, de onde nascerá o Salvador do mundo, Jesus, o Cristo, o Messias, Deus feito carne, o cumprimento daquela grande promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Portanto, aqui temos as nações do mundo, que vieram dos filhos de Noé, e estão descritas na ordem da que tem menor para a que tem maior importância para a nação de Israel. Povo escolhido de Deus e de onde nasceria o Salvador. Ia pedir ao Daniel, eu penso que tens aí um mapa, e íamos ver só aquela que tem assim a outro, esse. Portanto, aqui temos os 3 filhos, Shem, Ham, está em inglês, e Jafé, e como eles se dispersaram, os seus descendentes. Então, Sem, as nações são aquelas que estão ali mais próximo de Israel, naquela região. Cam abrange também um bocado desse zona, mas também África, e Jafé, essencialmente, norte de Israel e a Europa. Já veremos um pouco mais à frente um outro mapa. Então vamos ver só aqui, no tempo que nos resta, versículos 1 até 5. Neste caso 2, já vimos o 1. E começa a descrição do filho mais novo de Noé, que é Jafé. Vejam, versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. São 7 filhos. Aqui estão os nomes deles. Mas que nomes são estes? Dos 7 filhos de Jafé. São nações. Tal como os filhos de Jacó, os filhos dele deram origem a tribos, às tribos de Israel. Então, algo muito, muito importante, estes nomes dos filhos de Jafé, tornaram-se nações que não tiveram impacto em Israel no passado. Os filhos de Jafé não tiveram
impacto em Israel no passado, mas vão ter no futuro, aqui. E já vamos ver como. E para isso precisamos de ir ao livro de Ezequiel, capítulo 38, Ezequiel 38 e 39, mas vamos apenas considerar. E o que é que temos aqui? Ezequiel 38 e 39 tem profecias quanto ao futuro de Israel. Temos aqui a descrição de uma invasão no fim dos tempos e em como Deus vai usar nações como instrumentos de Deus quanto a Israel. E por isso Gênesis 10 é a chave para compreendermos acontecimentos do fim dos tempos, Ezequiel 38 e 39. Então a verdade que nos mostra que estes filhos de Noé originaram nações, estes filhos e os nomes deles originaram nações na terra, é que os nomes dos filhos de Japé, no versículo 2 do capítulo 10, estão em Ezequiel 38. Vamos ver, por exemplo, Ezequiel 38, versículos 1 até 3. Isto é uma profecia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Portanto, Gog é um nome de um dos filhos de Jafé. Príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, outro, e profetiza contra ele e diz assim, diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E se virem, versículo 5, persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, é uma nação com os seus exércitos. A casa de Tugarba, no extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Bom, há pouco estava ali o mapa, mas para vermos, por exemplo, aqui, estes nomes Pérsia, Etiópia, Put e Gomer são também nações. Lendo todo o resto do capítulo 38, iremos ver que esta é uma profecia que fala de acontecimentos do fim dos tempos em como Deus vai usar nações em relação a Israel. Portanto, alguns destes nomes de nações até não os encontramos hoje. Encontramos Pérsia, que agora é Irão, Etiópia, mas Gog, Magog, Tubal não são nações que temos hoje, mas são povos e nações. E nós temos que tentar descobrir pelas Escrituras a que nações dos nossos tempos ou do futuro, isto é uma profecia para os últimos tempos que encontramos também, por exemplo, em Apocalipse, a que nações se refere, e é por isso que Gênesis 10 e Ezequiel 38 se explicam mutuamente. Por exemplo, é clara aqui a referência no versículo 6, vejam, e 15 de Ezequiel. Diz: Gomer, todas as suas tropas, a casa de Tugarma do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Eu agora vou ler o resto aqui dos versículos até ao 15. Prepara-te, dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, vejam, virás à terra que se recuperou da espada, que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, vejam, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, maquinarás o mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro,
não tem ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, para arrebatar a presa, tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo, juntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Portanto, esta invasão que vai haver destas nações contra Israel. Versículo 15, o último que vou ler. Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e versículo 16, e subirás contra o meu povo Israel, com uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Portanto, os filhos deste filho mais novo de Noé, estes nomes são nações que Deus vai usar no fim dos tempos, e aqui é clara esta referência, que virão do extremo norte contra Israel. Portanto, são nações, os descendentes de Jafé, as nações que se formaram essencialmente a norte da nação de Israel. Portanto, será aquilo que é hoje a Europa, zona da Turquia, Europa de Leste, até à Rússia. Em conclusão, a importância de Gênesis capítulo 10. Ali começaram as nações, que se espalhavam pela face da terra, e nós vemos como Deus, veja, em Gênesis 10, na origem das nações, Deus as organiza para o fim dos tempos. Isso é realmente só a mão de Deus. Deus organiza o início das nações. Estes nomes dos filhos de Jafé originaram nações que no fim dos tempos vão ter um impacto e que tem a ver com o plano de Deus sobre a nação de Israel. Então, para concluir, se há uma boa lição, e agora pedia ao Daniel se podia pôr o outro mapa. Portanto, aqui vejo Israel e os nomes que nós encontramos ali. Put é aquilo que hoje é a Líbia, Pérsia é o Irão hoje, e Gog, Tubal, são, diz a palavra de Deus, povos que virão do norte contra Israel. Portanto, são nações que não temos o nome delas, hoje não tem este nome, mas geograficamente situam-se naquilo que é hoje a zona norte de Israel. Se há uma lição que nós podemos extrair daqui, pela palavra de Deus, é esta. Na verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Desde o início. É por isso que nós não devemos olhar para o mundo com medo ou com nervosismo. Porque realmente Deus, desde sempre, está no controle de todas as coisas. Nós sabemos como é que as coisas vão terminar e acho que isso é um consolo para nós. Deus revelou-nos tudo na sua palavra e nela devemos confiar. Se nós confiarmos literalmente na palavra de Deus e confiarmos neste Deus, então não temos que recear, nem tampouco ficarmos receosos porque o mundo ou a ciência tem outras maneiras de explicar as coisas. A única e a principal coisa que cada pessoa tem de fazer, então, perante isto, é pôr-se bem com Deus. E como é que isso é feito? Arrependendo-se, crendo e confiando em Jesus como Salvador. Esse que foi prometido desde o início. E que Deus preparou uma linha de descendência para não haver falha nem dúvida. Esse Salvador que já veio. E hoje quem crê e confia nesse Salvador e se arrepende,
tem da parte de Deus a salvação e a esperança da vida eterna. Amém.